nós já acordamos. Estamos de pé para declarar que o Senhor é a nossa fortaleza. E se Ele é a nossa fortaleza, estamos seguros e protegidos. Até quando os homens maus se levantarão contra nós e acharão que estão vencendo a guerra? Até quando Deus permitir. Existem batalhas travadas no reino natural e no espiritual que não dependem da nossa decisão, mas de Deus olhar para tudo o que acontece ao nosso redor e determinar o começo, o meio e o fim delas. Eu quero começar a palavra do dia de hoje dizendo: Deus se levanta do seu trono. É um tempo de justiça. Muitos, Deus vai tratar com eles pessoalmente. E outros, Deus vai permitir que outras pessoas tratem com eles. É tempo onde muitas pessoas têm feito o mal, maquinado o mal, achando que Deus não está vendo nada. E a mensagem que eu trago essa manhã é: Deus sonda os corações. Deus contempla tudo. E aquele que fere com ferro será ferido. Aquele que trama pelas costas será ofendido. Isso é a lei da palavra de Deus. Então nós podemos descansar tranquilos. Deus está no controle da nossa vida e a justiça já está nas mãos dele. Hoje é quinta-feira, 9 de dezembro de 2021. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Trago para você uma história que poucas pessoas conhecem. Alguns falam besteira quando falam desse assunto, nunca leram a Bíblia, ao meu ver. E eu quero falar para você um pouco de Jezabel. Quem foi Jezabel? O que ela fez? Como ela morreu? A Bíblia vai dizer, no livro de 1 Reis, capítulo de número 21, versículo 8, diz assim: Jezabel ordena a morte de Nabote. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o sinete e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo. E ponde de frente de 2 marginais, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemou contra Deus e contra o rei. E trazei-o fora e apedrejai-o até que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E levantaram para fora da cidade, e o levaram para fora da cidade, o apedrejaram com pedras e morreu. Então enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado, Nabote morrera, dizendo Jezabel a Acabe: levanta-te, possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele te recusou de dar por dinheiro, pois Nabote não vive mais, é morto. E sucedeu que Acabe, quando já Nabote era morto, se levantou para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para o possuir. A história de Nabote, a história de Acabe e a história de Jezabel. Um pedacinho aqui para nós hoje. A gente sabe que Acabe era o rei de Samaria, e dentro do reinado de Acabe nós vamos encontrar várias passagens bíblicas relatando sobre Elias, sobre Eliseu. E aqui nós trazemos uma história sobre Nabote. Nabote era um homem que vivia naquele tempo temente a Deus, e ele tinha uma plantação, um lugar onde os seus pais haviam deixado para ele plantar as suas terras. Agora Acabe, sendo rei de Samaria,
com tantas terras ao seu redor, ele vai querer exatamente a terra de Nabote. As pessoas têm tanto para conquistar, para construir, né? Acabe era um rei, mas ele queria o que não era dele. É impressionante como as pessoas sempre querem o que não pertence a elas. E elas são capazes de qualquer coisa para isso. Só que quando nós lemos a Bíblia, a gente vê que todas as pessoas que tentam tomar à força aquilo que não é delas, elas sofrem consequência. Acabe, sendo o rei de Samaria, ele vai até Nabote dizer: Nabote, me vende tua terra, eu te dou muito dinheiro por ela. Ou troca essa terra por outra comigo. Mas espera aí, ele não podia ocupar outro lugar? Ele não podia trabalhar e conseguir outra terra? Ele não podia mandar os seus empregados a outro lugar tomar posse de outra coisa? Sim, afinal de contas ele era o rei, mas ele queria o que não lhe pertencia. E é incrível, quando pessoas gananciosas querem o que não lhe pertencem, elas são capazes de tudo. Mas a consequência do que elas fazem, com certeza no final, gira contra elas. É sempre assim que funciona. E a gente vai ver que Acabe era um tremendo covarde. Ele vai para casa e não quer comer, fica feito um menino mimado, né? Fica lá deitado na sua caminha. E aí Jezabel, a maior covarde de todas, ela vai até Acabe e pergunta: o que é que tu tem, Acabe, que não quer comer? O que é que tá acontecendo que tu não dorme? E ele, com aquela cara de mimo: ah, Nabote não quis me dar a terra dele, eu tô emburrado por isso. Então vai dormir, vai comer. Eu vou resolver isso para ti. Jezabel é uma das piores mulheres da Bíblia que já existiu. Algumas pessoas vão chamar Jezabel de prostituta, que usava muita maquiagem, isso e aquilo. Não tem nada a ver com isso. Jezabel, ela era ruim porque ela matava os profetas. Jezabel enfrentava os servos de Deus e ela os tentava destruir. O significado de Jezabel é aquela que intenta contra os ungidos de Deus. Independente de ser homem ou mulher, quem tem esse comportamento de se levantar, de tentar derrubar os homens e mulheres de Deus, são chamados de Jezabel. A Bíblia diz que ela vai armar uma trama. Olha só, como ela era maligna. Ela faz cartas como se fosse o rei, fazendo as cartas. E ela diz assim, ó, manda essas cartas aí para todo o povo da província, selado com o anel do rei. Manda todo mundo jejuar. Só que no jejum, tu vai colocar Nabote na frente. Deixa ele bem na frente. Aí tu contrata 2 marginais e faz com que esses marginais mintam contra Nabote. Olha até onde vai uma pessoa para conseguir o que quer. Ela sacaneia, ela mente, trapaceia, ainda acha que tá certa. Ela acha que não vai ter consequência nenhuma. Deixa que os 2 marginais testemunhem contra ele. Que eles digam que ele blasfemou contra Deus e contra o rei. E assim aconteceu. Nabote era inocente. Mas perante todas aquelas pessoas, 2 marginais contratados, pagos, estavam na frente de Nabote para acusá-lo e para matá-lo. É incrível, né? Eu tenho uma mensagem essa manhã especial aos matadores de profeta. Aqueles que tocam nos ungidos de Deus. Preparem-se, porque o Senhor manda dizer: os seus dias estão curtos. A respiração de vocês vai extinguir. Porque assim como Deus tratou com Jezabel, Ele está tratando com cada um que acusa, que mata e que viola os direitos de um profeta. É chegado o tempo onde Deus, que contempla todas as coisas, Ele manda dizer: vi quando você armou o laço de morte contra meus filhos, contra meu filho, contra minha filha. E eis que eu te digo que o laço do passarinheiro virará contra ti. É o que o Senhor manda dizer essa manhã. A Bíblia diz que depois que Nabote é morto a pedradas por aqueles 2 marginais contratados por Jezabel, eles mandam um recado para ela dizendo: tudo feito, tudo consumado. E o covarde do Acabe se levanta da cama e vai tomar posse da terra de Nabote. É ladrão. Quem se aposta do que não é seu, ainda tira a vida de alguém para ficar com isso, é ladrão. E para todo ladrão há uma consequência. Deus
Ele não quer saber se eu sou bispa, pastora, irmã, ovelha, cantora, seja o que for. A justiça que pesa para a direita, pesa para a esquerda. O que serve para um, serve para todos. E a gente sempre esquece dessa justiça quando se trata de nós. Mas o mesmo Deus que age na esquerda, age na direita. E hoje Ele está dizendo que está sondando os nossos corações. A gente vai ver lá na frente que de tanto Jezabel perseguir os profetas, ela estava na janela observando as coisas, ó. A Bíblia diz que ela cai da janela, sem ninguém empurrá-la. Ela cai da janela e os cachorros embaixo vão comer a carne de Jezabel. É isso que Deus me manda dizer. O que está acontecendo com os perseguidores de profetas, aqueles que querem roubar o que Deus entregou na mão de alguém, aqueles que querem denegrir a imagem de alguém que serve a Deus, aqueles que estão armando sequestros, assaltos, laços de morte mentirosos. Diz o Senhor, vai cair tudo contra vocês. O Senhor quebra o arco do forte e Ele faz com que aquele que trame caia na sua própria armadilha. Hoje é um dia, igreja, onde Jesus se levanta a favor do seu povo. E Ele diz, hoje é um dia da minha vingança na terra. Muitas pessoas dizem, Deus não é um Deus mau. Você está certo, Deus não é um Deus mau. Deus é um Deus de amor. São os homens que procuram o próprio mal. Quem planta mal, vai colher mal. Quem semeia o mal, não pode colher o bem. E se a gente planta amor, automaticamente a gente colhe amor. É assim que funciona a lei da Bíblia, a lei da vida e a lei de Deus. Então que fique bem claro, Jezabel era uma perseguidora, mentirosa, caluniadora, e o fim dela foi triste. Jesus manda dizer, a proteção para a minha igreja, a proteção para o meu povo. Ainda sou o Deus que abriu o mar vermelho. Ainda sou o Deus que fiz com que Elias matasse os profetas de Baal, apenas com uma oração. O fogo caiu do céu. Ainda sou o Deus que protegi Eliseu em Dotã. Ainda sou o Deus que parei o sol para Josué. Eu não mudei. E ai daqueles que tocam nos meus ungidos. Se você é ungido, presta atenção. Do seu lado, sempre tem alguém que é ungido também. Mas a gente sempre se acha o melhor. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós erramos. Todos nós somos sondados por Deus. É o Senhor que faz a prestação de contas com cada um. E hoje é um dia desses. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. E eu convido você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e dar o seu like. 6 da manhã, oração da manhã. Meio-dia, leitura dos evangelhos. 18 horas, oração da noite. E à meia-noite, temos a palavra do dia. Um canal cheio de muitas bênçãos espirituais para abençoar ainda mais você. Deus abençoe.